Olá! Se você chegou até aqui é porque provavelmente o primeiro vídeo fez sentido para você. Nele, a gente falou sobre as 3 condições básicas que o cérebro precisa para aprender: segurança emocional, envolvimento afetivo e movimento. Agora chegou a hora de falar do outro lado, o que pode estar atrapalhando o aprendizado sem que a gente perceba. Hoje eu quero te mostrar 3 armadilhas muito comuns no ambiente educacional e que a neurociência já comprovou que atrapalham o funcionamento natural do cérebro. Mas calma, o objetivo aqui não é apontar erros, é trazer consciência, porque quando a gente entende como o cérebro funciona, pode fazer pequenas mudanças que trazem grandes resultados. A primeira armadilha é a pressão, a crítica e a exposição negativa. Quando o aluno sente que vai ser julgado, corrigido com dureza ou ridicularizado por errar, a amígdala cerebral é ativada. E como já falamos, isso gera estresse. Esse estresse faz com que o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, funcione pior. Como se o cérebro colocasse uma barreira. Agora não é hora de pensar e é hora de se defender. Quantas vezes um aluno trava, mesmo sabendo a resposta? Ou começa a evitar participar, mesmo tendo potencial? Isso muitas vezes está ligado com o medo de errar, de se expor, de ser comparado. E o medo não é frescura, é neurobiologia. Por isso, como educadores, precisamos criar um ambiente em que o erro seja parte do processo. Isso começa na nossa linguagem. Evitar frases como "de novo isso?" ou "você nunca aprende?" é substituído por frases como "erros são degraus do aprendizado." Ótimo, agora a gente já sabe onde focar. E a segunda armadilha, sem gerar emoção ou significado, aquela que vira uma sequência de comandos, listas, conteúdos soltos, o cérebro não retém o que não entende como relevante. E ele precisa de contexto, precisa entender por que aquilo importa e precisa se conectar emocionalmente com o que está sendo dito. Quando o conteúdo não tem conexão com a realidade do aluno, por exemplo, ele entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas quando a aula toca o aluno de alguma forma, seja pela curiosidade, pelo humor, por uma história, por uma imagem marcante, o cérebro ativa o hipocampo e fortalece as conexões de memória. E não precisa ser nada complexo. Você pode começar a aula com uma pergunta provocadora, por exemplo. Você já se perguntou por que o cérebro lembra de umas coisas e esquece de outras? Ou trazer uma imagem curiosa, uma frase impactante, um exemplo do cotidiano, isso já muda a forma como o cérebro recebe a informação. A terceira armadilha é deixar a aula longa e passiva, sem pausas, interações. Quando o aluno fica muito tempo apenas ouvindo, o cérebro entra em modo de economia de energia. É como se dissesse: isso não exige esforço, então vamos desligar. O cérebro adora ser desafiado, mas precisa de ciclos curtos de atenção. Por isso, a cada 10 ou 15 minutos, traga um pequeno estímulo. Pode ser uma pergunta, uma pausa para respirar, uma troca entre colegas, um desafio rápido, um jogo de palavras. Essas pequenas quebras reativam o sistema de atenção e ajudam a consolidar o conteúdo. E se você dá aulas online ou particular, isso também vale. Talvez até mais. Na aula individual, o aluno pode parecer atento, mas mentalmente já ter desconectado. Por isso, use pausas ativas. Peça para levantar, esticar os braços, fazer um movimento rápido. Use perguntas simples. Como você explicaria isso para um amigo? Você lembra de alguma situação parecida? Essa participação ativa ajuda o cérebro a permanecer engajado e esperto. Resumindo, o que bloqueia o aprendizado muitas vezes não é a falta de conteúdo, mas o excesso de tensão, tédio ou passividade. E quando a gente evita essas armadilhas, o cérebro do aluno responde com mais atenção, retenção e interesse. E no próximo vídeo a gente vai fechar essa série mostrando como as emoções e os vínculos positivos são o combustível do aprendizado. E no final eu vou te contar como você pode continuar essa jornada comigo caso queira se aprofundar. Nos vemos lá!